votação em turno único do parecer da Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade, oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, pela admissibilidade jurídica e política da acusação e pela consequente autorização para instauração pelo Senado Federal de processo por crime de responsabilidade. Relator, deputado Jovair Arantes. A presidência informa que os discursos dados como lido não serão recepcionados durante o processo de deliberação desta matéria. Esclarecimentos sobre o processo de votação. Será oferecida a palavra ao relator da matéria, deputado Jovair Arantes, por até 25 minutos. Não haverá encaminhamento de votação. Os líderes poderão usar a palavra pelo tempo proporcional à bancada, acrescido de 1 minuto, que seria o correspondente à orientação de bancada. A presidência da Câmara informa que a votação da matéria se dará em conformidade com o disposto no artigo 187, parágrafo 4º do Regimento Interno. A votação nominal será ostensiva, voto aberto, e será feita de um estado da região norte, em uma alternância será chamado um estado da região sul e vice-versa. A chamada nominal dos deputados dentro do mesmo estado ocorrerá por ordem alfabética. Essa presidência fará a chamada dos parlamentares que votarão sim, não ou abstenção no microfone localizado no centro do plenário, de forma clara para que se possa identificar o seu voto. A chamada dos ausentes ocorrerá logo após o término da chamada dos deputados de cada estado. As declarações escritas de voto serão recepcionadas em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 182 do Regimento Interno após a conclusão do processo de votação. Os membros da mesa repetirão o nome do deputado, consignarão seu voto e a seguir indicarão o total de votos conforme seja sim, não, abstenção e também as ausências. Devem anunciar o número total de votos para que seja acompanhado pelo plenário. Os governadores e prefeitos podem ter tido durante seu mandato autorização do Legislativo para alterar o orçamento por meio de decreto dentro de certos limites. No entanto, salvo o melhor juízo, somente a Lei Orçamentária Federal tem uma condição que vincula a abertura de crédito suplementar por decreto. Gestão orçamentária. A adoção de medidas voltadas à obtenção da meta fiscal. Evento da gestão fiscal. Por todo o exposto, reafirmo minha análise de que existem indícios suficientes para que seja autorizada a instauração do processo por crime de responsabilidade da Presidente da República, havendo, inclusive, todos os requisitos apontados pelo advogado-geral da União, quais sejam: atentado à Constituição Federal. 2. Ato praticado pelo Presidente da República. 3. Tipificação legal. 4. Atos praticados no exercício das funções. 5. Ação dolosa do Presidente da República. Isso tudo está na previsão constitucional. Não são apenas os 6 decretos e as pedaladas fiscais, isoladamente, que me fizeram concluir pela admissibilidade da denúncia. O que devemos considerar também, entre outras questões, é o efeito nocivo dessas práticas na condução da economia
e das finanças do país. Não podemos minimizar esses atos. São vários os prejuízos dessa contabilidade, entre aspas, dessa contabilidade criativa. Fecha aspas. Desemprego, recessão, paralisação dos programas sociais, inflação, aumento de preços, perdas do poder de compra, perda de credibilidade, encerramento de empresas, alta de juros, restrição nos empréstimos bancários. Os serviços públicos, senhores e senhoras deputadas, também estão falidos. Há crise na saúde, na educação e na segurança pública, entre outros. Ninguém mais confia nesse governo e não há, infelizmente, qualquer perspectiva de mudança. Ressalto mais uma vez que o impeachment é um processo de natureza jurídico-política. O fato de a Constituição ter entregue o julgamento às casas do Congresso Nacional e não a um tribunal do Poder Judiciário reforça o componente político desse processo. O que assentamos na parte do relatório que tratou da oportunidade e conveniência da admissibilidade da denúncia. Não há mais clima para este governo, não há mais base política de sustentação, não há mais credibilidade. Ninguém mais acredita nesse governo. Como disse um líder da base governista durante os debates aqui, este governo não sabe dialogar. É um governo arrogante e autoritário que não aceita opiniões divergentes. Em suma, finalizando, senhor presidente, em suma, as críticas feitas às conclusões do relatório, bem como os argumentos apresentados pela defesa, em suma, as críticas feitas às conclusões do relatório, bem como os argumentos apresentados pela defesa, em nada diminuem de que há indícios suficientes de que a denunciada praticou atos que podem ser enquadrados como crimes de responsabilidade. Só um minutinho, momento, a última reunião da votação, faltam 2 páginas, então o relator já está terminado já. Em suma, senhores deputados, as críticas feitas às conclusões do relatório, bem como os argumentos apresentados pela defesa, em nada diminui minha convicção de que há indícios suficientes de que a denunciada praticou atos que podem ser enquadrados como crimes de responsabilidade. Ao contrário, por se tratarem de críticas superficiais sem fundamentação relevante, sinto-me confortável em reafirmar minhas conclusões. Conclamo, portanto, os membros desta comissão, senhoras e senhores deputados, a me acompanharem no voto pela admissibilidade jurídica e política da acusação e pela consequente autorização para instauração pelo Senado Federal da República do processo por crime de responsabilidade promovido contra a senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff. Volto a lembrar que a admissão da denúncia dará chance para que a Presidente prove a sua inocência junto ao Senado Federal. Se não autorizarmos, haverá desconfiança da população de que não tivemos coragem de autorizar essa investigação. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, querida, altiva, fantástica e maravilhosa bancada do PSD, meus amigos queridos, meu povo do Distrito Federal, nação e família brasileiras, senhoras e senhores, em instantes, nós, 513 deputados, representando nossos 26 estados e o Distrito Federal,
estaremos tomando uma decisão importante, de longo alcance político, econômico, social e institucional. Mas eu queria registrar, deputado Jefferson Campos, que cada um dos 513 aqui, somados os votos válidos, individuais ou por legenda, nós representamos, segundo dados do TSE, 96 milhões de eleitores. Portanto, estamos, do ponto de vista constitucional, jurídico e eleitoral, absolutamente legitimados. Essa sessão é uma sessão especial, JR. É uma sessão que, de fato, estamos analisando se aprovamos ou não o relatório do deputado Jovair Arantes pela admissibilidade de crime de responsabilidade contra presidente da República para encaminhamento ou julgamento ao Senado Federal. Nesses últimos 3 dias, escutei calado e com muito respeito o pronunciamento de centenas de colegas, que inclusive, como hoje, o meu colega, que eu tenho respeito, líder do Partido dos Trabalhadores, que falaram de eventual parcialidade dos nossos trabalhos. Mas, senhores deputados, não fui eu quem ratificou os trabalhos da comissão, e sim o Supremo Tribunal Federal, que ao analisar diversos mandatos de segurança, todos, absolutamente todos, não tiveram provimento. Portanto, ratificado o relator e ratificado os trabalhos da comissão, quem o fez foi o Supremo Tribunal Federal. E é importante fazer um registro. Me disseram para acompanhar o mesmo rito do impeachment de 92. E é claro que com a cautela constitucional e jurídica, assim o fez as questões do ordenamento regimental. Mas não poderia, dada a complexidade desse tema, fazer apenas 3 reuniões, como foi feito em 92, que ao todo somaram apenas 7 horas. Fizemos 11 reuniões, com mais de 50 horas de debate, aonde o povo brasileiro, através da imprensa, puderam acompanhar audiências públicas para esclarecimento da denúncia. Eu jamais ficaria de bem com a minha consciência se não tivesse feito dessa forma. Em 92, não foi dada a possibilidade para o advogado se pronunciar nos trabalhos da comissão. E desta vez, demos a oportunidade para o ministro Cardoso se pronunciar por 2 vezes, nos 10 sessões da defesa e depois da apresentação do relatório. É a homenagem que esta casa faz à ampla defesa. É a homenagem que esta casa faz ao contraditório. Agora estamos nessa fase final. E como disse o eminente ministro Barroso, voto vencedor da DPF 378, cabe a nós, cabe a esta Câmara, um juízo preliminar de admissibilidade, um juízo de caráter político, mas sem desconsiderar os aspectos técnicos e formais. Quem julgará a presidente da República será o Senado Federal. Quem fará a dilação probatória, quem fará a oitiva de testemunha, será o Senado Federal. Estamos tão somente tratando da admissibilidade da denúncia. E o relatório do deputado Jovair Arantes é cristalino, é claro, está sob a luz do direito. Portanto, devemos sim admitir a denúncia. Devemos sim admitir a denúncia e encaminhá-la ao Senado Federal, para que a senhora presidente da República, a qual tenho respeito, possa se defender no devido processo legal. Se houve crime ou não, deixemos para que o Senado Federal assim o julgue, confiamos no julgamento do Senado Federal. Entretanto, seja qual for o resultado, o Brasil acorda amanhã diferente, Euler. O Brasil acordará diferente. Estarão colocados ainda mais desafios a partir de amanhã. Estamos atravessando, deputado Marcos Montes, uma tempestade perfeita. Crise econômica, crise política, crise ética, crise no trato da coisa pública. E somos nós,
a superação de cada um, do PT ao PSDB, do Democratas ao PSD, do PSB e a todos os partidos, a superação de cada um de nós, que vamos encontrar os rumos em merecimento ou que a sociedade brasileira merece. Por isso, o PSD, a bancada de deputados federais do PSD, votará sim ao relatório do deputado Jovair Arantes. Quis Deus que essa sessão se desse na semana que Brasília completa 56 anos. O mais ilustre dos PSDistas, Juscelino Kubitschek, quis com a construção de Brasília fazer a integração regional, a integração do povo brasileiro, a união do povo brasileiro. E é por isso que rendemos as minhas homenagens ao PSD de outrem, através do JK, e o de hoje, pela altivez, seriedade, lealdade e republicanismo que temos no nosso líder, o Gilberto Kassab. Peço a Deus, na sua infinita bondade, que ilumine e proteja o povo brasileiro, que desse processo o nosso país saia mais forte, mais unido. Queria agradecer a minha esposa Karina, aos meus filhos, ao meu pai Aldo e à minha mãe Nair, ao Roberto Cury e à dona Yara, a todos os meus amigos, assessores. Sem eles, seria impossível ter chegado até aqui. Viva a democracia! Viva as instituições! Viva a Câmara dos Deputados! Viva o Brasil! E viva o povo brasileiro! Que Deus nos ilumine! Obrigado! Resultado da votação. Votaram sim 367 senhoras e senhores deputados. Votaram não 137 senhoras e senhores deputados. Abstenções 7. Ausentes 2. Total 511. Está autorizada a instauração de processo contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em virtude da abertura de créditos suplementares por decreto presidencial, sem autorização do Congresso Nacional, Constituição Federal, artigo 85, inciso 6, artigo 67, inciso 5º, e Lei 10.79/1950, artigo 10, item 4 e artigo 11, item 11, e da contratação ilegal de operações de crédito, Lei 10.79 de 1950, artigo 11, item 3, a decisão será comunicada ao senhor presidente do Senado Federal.